Vamos lá? Nesse aí a gente vai falar de operações com radicais, beleza? Vou mandar para vocês aqui algumas coisas, exemplos, dicas, operações, as básicas. Adição, subtração, igual você está vendo aqui. Multiplicação, divisão, potência e a radiciação de raiz. Tem raiz de raiz, beleza? Então a gente vai ver aqui com umas dicas bem práticas para a gente brincar um pouquinho. Na adição e subtração, para você fazer uma adição e subtração de radicais, o pré-requisito é o mesmo. Está aqui, ó. Os radicais têm que ser idênticos, vou falar sobre isso daqui a pouco. E você vai fazer que nem, gosto muito de falar com meus alunos aí, igualzinho o que você aprendeu com monômios. Hugo, como assim? O que você aprendeu com monômios? Você aprendeu com monômios que, por exemplo, quando você tem aqui, ó, x mais 4x, né, que são, nós chamamos de monômios semelhantes, você, para somar monômios semelhantes, você simplesmente repete a sua parte literal, que é o x, e soma o que nós chamamos de coeficientes, que estão na frente aqui, ó, o número 1 e o número 4. Então, 1 mais 4, você vai ter 5x, ok? Todo mundo nessa altura aí que está seguindo esse vídeo já deve saber isso aí, né? Porque é um pré-requisito, né, de acordo com, né, o cronograma aí de matemática, você aprende a radicais depois de polinômios. Então, uma boa associação é aqui. Então, quando você tem aqui, ó, vamos nesse primeiro exemplo, 8 raiz de 2, que é 8 vezes, né? 8 raiz de 2 mais 5 raiz de 2, você simplesmente vai repetir o raiz de 2, né? Porque são idênticos, daí, ó, o nome daqui, essa particularidade. Você vai repetir o raiz de 2 e vai somar, parceiro. Só somar os números que estão na frente. 8 mais 5, 13. Né? Então, você soma ou, obviamente, subtrai, caso o sinal seja de subtração, sinais diferentes. Tranquilo? Quando acontece, igual aqui o segundo exemplo, observe. Aqui dentro eu tenho um 2 como radicando. Aqui também eu tenho um 2 como radicando, mas os radicais não são idênticos. Então, você não soma. Por que você não soma? Porque para os radicais serem idênticos, eles têm que ter tanto radicando igual, quando o índice também, que é o númerozinho que está aqui em cima. Nós sabemos que quando não tem índice é 2. Então, aqui, ó, não tem mesmo índice, né? Então, eu não posso somar esses dois aqui, beleza? A mesma coisa acontece com o exemplo de baixo. Observe. Aqui é uma raiz quadrada, aqui também é uma raiz quadrada, só que o meu índice aqui é 5 e o meu índice aqui, ó, é 2. Cara, índice 2 não soma com índice 5, porque os radicais não são idênticos. Então, aqui eu tenho esse problema, né? O cara que está dentro não soma, então não posso somar ou subtrair esses dois, beleza? Então, resumindo, é o seguinte, para alguns casos onde o radical não está idêntico, só o índice está igual, que é o caso desses aqui, ó. Os índices são iguais, mas os radicais não são idênticos, porque o cara que está ali dentro não é igual. Você vai usar a simplificação de radicais para somar e subtrair. O que é simplificar o radical? Se você não sabe o que é simplificar o radical, tem um vídeo no canal ajudando a você fazer essa simplificação, que é através da fatoração. Você vai pegar aí, ó, o 32, fatorar o 32, que é 2 elevado a 5, mas calma, você vai separar ele em expoente de 2 a 2. O que significa isso? Que ele vai ser 2 ao quadrado, vezes 2, 32. Menos 4, o raiz de 8, você vai fazer a mesma coisa. E a mesma coisa vai fatorar o 18, que vai dar aqui 2 vezes 3 ao quadrado. Na simplificação, quem tem um expoente igual ao índice pode simplificar e sair da raiz, multiplicando quem está lá fora. Então, vai sair esses 2, vai ficar 4 raiz de 2. Aqui, esse 2 sai da raiz e multiplica o 4, que já está lá fora multiplicando, vai ficar 8 raiz de 2. E aqui eu vou ter o quê? O 3 raiz de 2. Agora, quando todos os radicais são idênticos, você vai conseguir juntá-los. 4 menos 8 menos 4 com 3, menos 1 raiz de 2. Beleza? Simplifica para poder juntar. Aqui, fazer o mesmo procedimento, já vou adiantar. O raiz de 27 vai ficar 3 ao quadrado vezes 3, que é a mesma coisa que 3 raiz de 3. O 50, 5 ao quadrado vezes 2, que vai dar 5 raiz de 2. Perceba que esses dois não tem como juntar, até porque 2
é primo e 3 também, não tem como simplificar mais. O 12, 2 ao quadrado vezes 3, vai sair o 2, vai multiplicar, vai ficar 4 raiz de 3. E aqui, o 5 raiz de 2 já está na sua forma mais simples, porque o 2 é primo e não tem como mexer com ele. Aqui eu vou observar que esse cara aqui, ó, e esse são semelhantes. Então, eu consigo juntar esses dois, porque nesse caso os dois são idênticos. Então, eu vou ter aqui, ó, 7 raiz de 3, né? E esse menos 5 raiz de 2 com mais 5 raiz de 2 também são, só que nesse caso em específico, daria aí 0 raiz de 2. Não vai precisar ser colocado, basta simplificar. E eu vou ter aqui. Tranquilo? Agora, para multiplicação e divisão. Beleza? Já mudei aqui. Multiplicação e divisão de radicais é tão simples quanto somar e subtrair. Beleza? A multiplicação ela só pode acontecer, e a mesma coisa na divisão, quando os índices são iguais. E aí o processo é muito simples. Se os índices forem iguais, é simplesmente repetir o radical com o mesmo índice e multiplicar quem está dentro. Então, aqui, ó, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3, perceba? É só multiplicar 3 vezes 2, que dá 6. Simples. Tanto na multiplicação quanto na divisão. Perceba aqui, ó, raiz quadrada de 20 dividido por raiz quadrada de 2, mesmo índice, 20 dividido por 2, 10. Isso vai acontecer tanto na multiplicação quanto na divisão. Top? Agora, caso, né, os índices, né, sejam diferentes, você vai ter aí a pergunta, e se os índices forem diferentes? Tem como? Tem. Se você não sabe, né, dá para lembrar aí através dos vídeos e pegar na memória aí com livros, etc. O radical ele pode ser transformado em expoente fracionário. Então, quem não lembra aí, eu vou colocar aqui rapidinho. 2 raiz cúbica de 2 elevado a 1 é a mesma coisa que 2 elevado a 1 terço. Né? Vou até colocar uma setinha para isso aqui melhor. E se você tem aqui, ó, raiz quadrada de 3 é 3 elevado a 1 sobre 2. Isso eu já até expliquei num outro vídeo aí, mas você também provavelmente deve saber. Então, como o expoente fracionário está associado com o radical, e no radical o índice é o denominador do expoente, então, se eu quero índice igual, eu vou fazer os denominadores daquela fração ficarem iguais, e para isso eu vou fazer o tradicional MMC, como a gente fez e sabe fazer nas frações. Então, segue aí o que você vai fazer. Caso aconteça isso para você, apesar de ser bem raro, você vai repetir o 2ão aqui e o 3ão aqui, que são os radicandos, e aí você vai fazer o processo tradicional de MMC. Vai fazer MMC de 3 e 2, que é 6. Para quem não sabe fazer MMC, é aquele que você bota o 3, o 2 e o traço aqui, mas acredito que todos saibam fazer. O que você vai fazer? Você vai pegar o novo índice, dividir pelo antigo e o resultado multiplicar pelo expoente do radicando. De novo, vai pegar o novo índice, dividir pelo índice antigo e multiplicar o resultado pelo expoente antigo. Então, eu vou ter 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, de novo, ó, divide aqui e o resultado multiplica aqui dentro. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Ou seja, eu transformei esse radical num outro equivalente para eu conseguir agora fazer a multiplicação. Então, eu vou ter aqui, ó, nesses dois, raiz sexta de 4, posso fazer aqui de uma vez, né, porque 2 ao quadrado é 4, vezes 27, que é 3 ao cubo. A resposta disso aqui não me convém. Eu vou fazer depois, dá 108 para os curiosos, mas o que eu tenho que aprender aqui? Se eu estou multiplicando ou dividindo radicais, índices iguais, só multiplicar ou só dividir quem está dentro. Caso aconteça uma raridade, mas pode acontecer, se os índices forem diferentes, faz o MMC dos índices, processo tradicional. Divide pelo índice antigo, multiplica pelo expoente que estava antes. Top? Depois você multiplica de boa. Tranquilo? Vou fazer agora potenciação e radiciação, que é um macetinho super simples. Para finalizarmos agora esse vídeo, radiciação, raiz de raiz e potência de raiz. Ok?
macetinho super simples. Você tem aqui, ó, raiz cúbica de 2 ao quadrado. Esse expoente quadrado que está do lado de fora do parênteses, que pode acontecer de não ter o parênteses, mas é muito raro, normalmente tem. Esse expoente do lado de fora vai multiplicar o expoente que está do lado de dentro. Ok? Então, você vai obter o que como resultado? Raizona cúbica, continua no mesmo índice, de 2 elevado a 4. A mesma coisa acontece aqui embaixo. Ó, raiz quadrada de 2 elevado a 5. Tranquilo? Agora, pode acontecer de algum professor misturar essas matérias aí, principalmente utilizando a simplificação de radicais. Por quê? Isso aqui já está pronto. Só multiplicar. Aqui o expoente é 1, né? Então, multiplica o quê? 5 vezes 1. Só que aqui, brother, esse radical que eu estou apontando aqui, dá para simplificar mais. Como assim? O 4 não divide o 3, mas você sabe que o expoente 4, ele pode ser o quê? Aberto, né? Em quê? Raiz cúbica, vou colocar aqui, ó. A raiz é cúbica de 2 ao cubo vezes 2. Mesma coisa que 2 elevado a 4. Então, aqui, esse 3 sai da raiz, e aí eu tenho 2 raiz cúbica de 2. A mesma coisa acontece com esse cara aqui, ó. A mesma coisa acontece com esse cara. O que acontece? O 5 é maior do que o 2. Toda vez que o expoente for maior que o índice, dá para simplificar. Aí eu vou ter aqui, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2. Que é a mesma coisa que 2 elevado a 5. E aí, o que eu tenho? Eu tenho aqui que esse cara e esse cara podem sair daqui de dentro. Então, eu vou ter como resposta 4 raiz de 2. E agora sim, eu tenho uma resposta simplificada. Ou seja, quando você tem potência de raiz, é simplesmente pegar o expoente de fora e multiplicar o expoente que está dentro da raiz. Beleza? Expoente. Não multiplicar o número, não. O expoente dele. 5 vezes 1. Quando você tem raiz de raiz, que é esse caso aqui, ó. Esse caso aqui, ó, deixa eu desorganizar um pouquinho. Esse caso aqui, vai acontecer o quê? Você vai multiplicar os índices. Então, os dois índices vão multiplicar. Então, vou até colocar aqui, ó. Multiplica índices. Beleza? Multiplica índices. Então, eu vou ter aqui raiz 2 vezes 3, raiz sexta de 16. Tranquilo? Então, toda vez que eu tiver potência de raiz, a potência multiplica o expoente. Toda vez que eu tiver raiz de raiz, o índice multiplica o outro índice. Tranquilo? Para continuar, mais uma vez, pode acontecer de você, né, de professor exigir, ou até a própria resposta numa questão gabaritada não estar assim, pode ser que esteja simplificada, né? Como assim simplificada? Nós sabemos que o 16 fatorado é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Eu acabei de mostrar um relance aí na parte anterior de multiplicação de radicais, que isso aqui é como se fosse 2 elevado a 4 sextos, né? Quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Expoente fracionário. E 4 sextos é a mesma coisa que 2 terços. Simplificação tradicional de fração. Então, esse raiz sexta de 2 a 4 pode ser que não esteja no seu gabarito e esteja simplificado por 2 aqui e aqui, ó, raiz cúbica de 2 ao quadrado. Ou ainda, como não dá para simplificar, raiz cúbica de 4. Imagine você resolvendo um exercício, parar na raiz sexta de 16 e no gabarito da raiz cúbica de 4 e você achar que não acertou. Presta atenção, tá, galera? Valeu demais. No próximo vídeo eu vou explicar para você um processo muito comum nos exercícios de física, matemática, eventualmente também em química, que é a racionalização de denominadores. Valeu!